23 de setembro, o Presidente da República chega a Nova York para participar na 73ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Recebido e acomodado, de imediato Filipe Nunes reuniu-se com a delegação presidencial e com a missão empresarial moçambicana, a maior de todos os tempos, com pouco mais de 50 homens de negócios. Uma missão que, antes de se juntar ao Presidente da República em Nova York, esteve na cidade de Houston, no estado do Texas, local onde se localizam as sedes das multinacionais que trabalham em Moçambique na indústria do óleo e gás. Iniciamos esta digressão em Texas e podemos tanto acompanhar e realizar encontros com a Anadarko, com a General Electric e também com a ExxonMobil. De lá, algumas empresas foram identificadas e vão estabelecer as ligações empresariais, tanto para equipamento como também para a área de tecnologia. Tanto são empresas nacionais. Os equipamentos que nos referimos seriam onshore e também offshore, para aquilo que foi discutido com essas três empresas. Entretanto, nesse trabalho também destacamos o interesse em procurement das nossas Special Purpose Vehicles, que são as SPVs, que trabalham também nessas multinacionais no setor de petróleo e gás. Para Nova York, temos preparado para amanhã um fórum de investimento que estamos a organizar em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, com a nossa Embaixada, mas igualmente com a CCA, na pessoa da senhora Florizé Liza, que contamos com cerca de 100 empresas americanas. Portanto, tivemos que limitar o número pelas condições que nos apresenta com a demanda desse período para aqui, para a cidade de Nova York. E o presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique revela algumas novidades dos contactos com as companhias multinacionais. Foram contactadas 32 empresas em Houston, fizemos visitas às multinacionais que operam no país, nomeadamente a Sasol, a Anadarko e também a General Electric. De ações concretas ou parcerias concretas, temos a MacroHealth, que é uma entidade moçambicana que dedica-se à investigação, tecnologia da área de saúde. Então ela firmou com a General Electric um acordo para representar, para a General Electric representar os seus serviços em Moçambique. Outra empresa foi a Scopile, que identificou um parceiro para a área de segurança, em particular para equipamento de soldadura do fundo do mar, e tendo em conta que a Scopile é uma das empresas moçambicanas já certificada, pensamos que é um bom momento e também permite a participação de nacionais nas multinacionais. E a terceira é a última, para o caso das ações que realizamos em Houston, a Encon, que está ligada a tecnologias, também identificou um parceiro para representar a sua marca. E esse acordo foi terminado ontem aqui, já em Nova York. Agostinho Vuma diz que a missão empresarial moçambicana no Texas foi mesmo um sucesso. Como ações também de seguimento de outras missões empresariais, das mais recentes, em particular Londres, em Moçambique, na Zambésia, vamos testemunhar a abertura de uma indústria de produção de energia com recurso a painéis solares, com 60 megawatts, um investimento de cerca de 90 milhões de dólares. E para que tornemos estas nossas ações mais conhecidas, decidimos começar a divulgar aquilo que são os ganhos dessas missões. E este vai ser o primeiro exemplo, através da inauguração dessa indústria para ainda este ano. Filipe Nunes adverte aos empresários moçambicanos: é preciso saber capitalizar o bom momento que Moçambique atravessa, sobretudo na relação com os Estados Unidos da América. Vamos continuar assim agressivos comercialmente, porque nós só podemos desenvolver Moçambique assim. Não estando
conformados, temos que continuar inconformados com a pobreza que há, com as dificuldades que temos e acreditar em nós mesmos. Nós estamos em condições de fazer tudo melhor. E por isso que esse respeito que merecemos e não só a aderência aos pequenos encontros que promovemos, a prever 15, 10 pessoas, mas ainda temos 50, temos 100, significa um maior interesse que tem o mundo em relação ao nosso país. E essas evoluções de Houston que trazem, quando forem a Texas, dos encontros que tiveram, é uma demonstração de aceitação que nós estamos a ter. Mas temos que valer isso, temos que valorizar isso e temos que capitalizar. E essa viagem vai ajudar bastante. Estamos aqui, estão aqui os ministros que vocês conhecem, estão os diretores de diferentes áreas. Se existe algo que tem como uma informação para poder secundar aquilo que vieram fazer, não hesite. Mas também outros aspectos que não conseguem abordar quando estão lá, explorem os momentos que estão aqui e avancemos. E daqui para frente é mãos à obra. Depois de convencer os homens de negócios do Texas nos Estados Unidos, agora começa a batalha de atrair os empresários do estado de Nova York a fixarem negócios em Moçambique. É domingo, mas mesmo assim não há tempo a perder. Aliás, um bom dia para se reunir com a comunidade moçambicana que vive nos Estados Unidos da América e no Canadá. Na sala está um pouco mais de 200 compatriotas que emigraram por vários motivos, mas estima-se que por estas bandas estejam pouco mais de 2.000 moçambicanos. Permita-nos, Excelência, congratular-lhe pelos incansáveis esforços que tem empreendido para o alcance de uma paz efetiva e duradoura para todo o povo moçambicano, pois esse é o fator primordial que cria confiança não só aos investidores estrangeiros nas diversas áreas de atividades, mas também no empresariado nacional de investir na sua própria terra. De igual modo, temos acompanhado atentamente que Vossa Excelência não tem poupado esforços na busca de parcerias e investimentos para o desenvolvimento de Moçambique nos vários domínios, com destaque para as áreas de agricultura, turismo, energia, infraestruturas e das recentes descobertas de riquezas moçambicanas. Fazemos votos para que todos esses desafios se traduzam em oportunidades de emprego para os nossos concidadãos, melhorando, assim, as suas vidas e num futuro risonho para o nosso belo Moçambique. Gostaríamos também de usar esta nobre oportunidade para celebrar o empenho que Vossa Excelência tem demonstrado no aprofundamento das relações bilaterais entre Moçambique e os países que nos acolhem. Acreditamos que um vínculo cada vez mais harmonioso tem um impacto positivo não só para a diáspora, mas também para os nossos familiares lá na terra, constituindo assim em nosso contributo para a pátria. Aproveitamos também esta ocasião para, uma vez mais, reiterar os nossos agradecimentos pelo envio da Brigada de Bilhetes de Identidade e Passaportes Biométricos que se verificaram nos anos de 2015 e 2017. Mas como a família moçambicana está a alargar-se a cada ano, solicitamos que, depois de se identificar o número de necessitados nos Estados Unidos da América e Canadá, o que só é possível com a colaboração entre a Missão Permanente de Moçambique em Nova York, a Embaixada de Moçambique em Washington, D.C. e a Associação da Comunidade Moçambicana na recolha dos dados e registro de moçambicanos residentes nos vários estados, tanto no Canadá como nos Estados Unidos. Assim pedimos que ocasionalmente se reenvie a Brigada
para os devidos efeitos. News ouviu, mas acreditou que a mensagem podia ter sido muito reduzida por uma questão de gestão de tempo, a ponto de ter deixado de lado muitas das lamentações, críticas, elogios e sugestões dos compatriotas que vivem na diáspora. Será que Moçambique, dentro deste momento, tem planos, como nós observamos, até dentro deste momento posso mostrar que cada segundo existe uma penetração na internet em Moçambique, vírus a entrar, que possam inclusive usarem os nossos computadores para atacar outros países e nós possamos ser culpados com isso? Será que existem planos que nós temos para controlar a informação, para lutar contra os malfeitores que estão para fazer o mal, ou a penetração no banco onde o dinheiro dos outros é roubado? A minha primeira preocupação é que assistimos quando as pessoas viajam para a França, tiram as fotos com Eiffel Tower, quando viajam para o Brasil, tiram as fotos com o Cristo Redentor, mas quando os turistas viajam para Moçambique, tiram as fotos com as crianças desnudas, com crianças sem roupas, crianças sofridas, e fazem disso de um comercial. Gostaria de saber se Sua Excelência tem no seu mandato uma proteção que proteja as nossas crianças. Os moçambicanos residentes nos Estados Unidos da América mostraram ao presidente da República que acompanham o que se passa na Pátria Amada. Alguns elogiaram e outros pediram melhorias. O país já tem feito muitos progressos e recentemente aprovou a Estratégia Nacional da Educação Inclusiva, o que é muito positivo, e Moçambique também assinou a Convenção das Nações Unidas para os Direitos das Pessoas com Deficiência, e no início do encontro fiquei a saber da deputada Char e também a presidente para a área de Assuntos Sociais, que há uma lei específica que está na Assembleia da República nesta área. Queria fazer um comentário específico sobre esta lei específica, provavelmente porque Moçambique assinou a Convenção depois de ter feito a Constituição, mas a Constituição da República de Moçambique ainda trata do assunto da deficiência na perspectiva médica e na perspectiva de caridade. Consequentemente, a Constituição fala de proteção das pessoas com deficiência, enquanto que a Convenção, da qual Moçambique faz parte, ratificou, fala de direitos das pessoas com deficiência. Portanto, ao se produzir uma lei específica na área da deficiência, isso vai implicar, consequentemente, a revisão da Constituição. Penso que não há de haver barreiras nesse sentido, é uma questão de lógica. As leis específicas têm que conformar com o que está na Constituição, portanto, se a Constituição diz uma coisa, produzimos uma lei específica, vai ter um efeito dominó. Aqui também ficou patente que são das mais variadas áreas de atividade que levam os moçambicanos a emigrarem para os Estados Unidos da América. Nós sabemos que a agricultura devia ser uma atividade que devia dar mais lucros, digamos assim, uma atividade que devia dar mais lucros ao nosso país. Poderia ser usada, é uma atividade econômica que não está a ser explorada ao seu máximo limite, é o que eu acho. Então, queria saber o que está-se a fazer, se nós não estamos, não estou a assumir que não estamos, mas se já estamos, exatamente quais são as estratégias que estão a ser tomadas para lidarmos com mudanças climáticas. E também, uma vez que, pelo que eu sei, o setor que é mais afetado pelas mudanças climáticas em Moçambique é dos pequenos produtores, porque eles têm irrigação ilimitada. Eu queria saber também como é que se está a trabalhar com os pequenos produtores para se poder melhorar esta situação. E as respostas a estas e outras preocupações dos moçambicanos residentes nos Estados Unidos da América e no Canadá foram dadas em primeiro lugar e de forma detalhada pelos ministros das diversas áreas que acompanham o Presidente da República, Filipe Nyusi. O titular da pasta da Indústria e Comércio estreou-se nas respostas do governo. As preocupações que puseram em relação ao regresso a casa, a mim admira-me um pouco porque vocês estão nos Estados Unidos. Eu, como vos disse, no high, porque eu estudei aqui. Parece que vocês vieram para os Estados Unidos e ainda estão à procura do Estado que faz tudo.
preocupa-me um pouco. São estudantes em escolas americanas onde o mérito é coisa principal, a excelência é coisa principal, e estão-nos a perguntar aqui, Estado, o que é que vocês têm para nós? Aqui o princípio é ser excelente, ser capaz de abrir oportunidades e tirar proveito das oportunidades. Nazir Abdullah, ministra da Saúde, reconheceu a legitimidade de algumas das preocupações apresentadas, mas também pediu mais autoestima dos moçambicanos. Eu queria apelar aqui também, dizer que nem tudo o que se diz de mal do nosso país é verdade. O que nós temos é que ter a capacidade de separar as coisas, porque também nos países desenvolvidos há muita coisa má que acontece, mas eles têm uma capacidade de filtrar o que passa para fora do país. E nós, infelizmente, muitas vezes somos nós próprios que levamos as coisas más e deixamos as coisas boas. O nosso país está em franco desenvolvimento, muita coisa boa está a acontecer. E eu queria pedir que filtrassem aquilo que vocês ouvem. E se quando vão no terreno vão ver que muitas daquelas coisas não é verdade. Em relação aos jovens, no setor da saúde e na educação, os que são formados são jovens. Então, quando fazemos, os jovens é que estão no setor da educação e da saúde. Então, vocês já estão lá. O que querem mais, digam-nos, porque os jovens estão lá, em peso. Recentemente, inauguramos o maior armazém regional do Norte, em Nampula, e a jovem que está à frente daquele armazém tem 28 anos. Então, o jovem está lá. Moçambique tem estado a aprimorar os dispositivos legais para o controlo das riquezas nacionais, com particular atenção para recursos naturais. Resposta do Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural a questões apresentadas por compatriotas nossos residentes na maior potência econômica do mundo. Sobre terra, sobre habitação foi falado. Um dos problemas de Moçambique não é falta de terra. O Ministro Rajendra fez referência é sim ter terra infraestruturada, porque nós queremos terra, ou terra fértil, ou terra perto de uma estrada, ou de energia, ou de um hospital, e o plano de infraestruturação do país vai permitir que possamos ter oferta de terra para mais pessoas. E um dos projetos que está a ser concebido neste momento, que é de urbanização em redor das cidades, infelizmente as grandes cidades em Moçambique foram rodeadas de muitas famílias que vieram no tempo da guerra para a cidade. Infelizmente não foi feito um planeamento e um ordenamento, e o que estamos a fazer agora, através de um projeto que nós chamamos Talhão Jovem, que estamos a conceber, mas requer muitos recursos para a infraestruturação, é criar condições para que todos os moçambicanos, apesar de ser jovem, irei entrar no tema da juventude já, possam ter acesso à terra para habitação e para outros fins, através de mecanismos mais fáceis. E na sequência dos titulares das pastas governamentais, é a vez do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Nosso governo, todos os anos, emprega enfermeiros, professores, extensionistas, polícias. São jovens, por regras, para ter acesso, tem que ser jovem. Na minha idade, para ser extensionista, seria muito difícil. Apesar de acreditar e de pensar jovens. São jovens. Há uma parte que já está a ser feita, porque há um programa de enquadramento dos moçambicanos, incluindo jovens, incluindo combatentes, incluindo mulheres. Mas o desafio é como é que cada um de nós pode fazer a sua parte. Respondidas com os detalhes possíveis, os mais de 200 moçambicanos residentes nos diversos estados da maior potência econômica do mundo e no Canadá têm agora uma síntese do presidente Filipe Nyusi. Falaram dos casamentos prematuros, foram explicados, mas isso é uma grande batalha e, como se falou, o gabinete da primeira-dama faz esse trabalho através do lançamento, sim, foi feito, mas realizam palestras e depois há uma réplica a nível de todas as províncias e há um segmento. Falaram também dos direitos do deficiente e aqui importante foi o conflito entre proteção, a lei que protege
ou então a Constituição que defende os direitos ou vice-versa. Foi oportuna, porque como o debate está a decorrer a nível da Assembleia, a lei está depositada e temos aqui esse privilégio de ter a deputada e o contato que tem, a documentação que nos fornece, ainda vai ao debate. Então vamos explorar bem esse pensamento e esses conhecimentos, foi fundamental. Temos agora aquilo que se chama um projeto Terra Segura, e não só, como se não bastasse um plano de doates. Nós estamos a fazer entrega de doates em massa, isso não só como alguém direto, mas também para proteger o cidadão que vive num ambiente, para quando houver projetos internacionais ou de expansão, para que não perca as suas possibilidades de ter a terra. Por isso, se querem construir em Moçambique, estão bem-vindos, e como moçambicanos, aquela tendência de pensar aqui eu quero ter na cidade de Maputo. Não, aí pode não encontrar agora, porque a cidade está a crescer. A cidade de Maputo agora está a crescer em altura, verticalmente, horizontalmente, já não se consegue espaço lá. Se quiser horizontalmente, já vai chegar a Manhissa, porque já não é cidade de Maputo, ali já tem que passar por Maracuene, por Bobola, assim sucessivamente, ou então tem que ir a Goba e vai andando assim na marcha, etc. A cidade está a crescer em altura por falta de terreno, mas muitos os sábios, mesmo assim, localizam-se nesses espaços e a cidade como se estende para lá e consegue. Quando não há problema, você como moçambicano vai à sua terra e procura o seu espaço e constrói a sua casa e a sua vida, organiza. Da investigação, da genética, o nosso governo prioriza a investigação. E nós temos os centros de investigação, ou mesmo, por exemplo, do milho, não só batata doce, o próprio milho, porque nós agora, no processo do aumento de produção e da produtividade, estamos mais a sementes melhoradas. Por isso mesmo tem milhos que em 3 meses consegue ter, e isso ajuda, porque no mesmo espaço conseguimos produzir mais. E no final, Nilce fez um pedido especial. Nós queremos talentos. Eu queria saber, vocês temos que transferir talentos aqui. Não estão aqui só para vir comer hambúrguer aqui, não. Vocês têm que aprender e transferir os conhecimentos para Moçambique. E isso que nós esperamos de vocês. Aqui temos médicos. Temos um médico aqui? Não. É que grande parte do vídeo estamos a estudar administração de empresa. Bom, é para vir construir empresas lá. Mas temos docente aqui na universidade? Está a dar aula? O que é? Direito, sociologia? Está bom. E mais o quê? Quem tem mais? Portanto, esses talentos que nós queremos também buscar. Eu sei que em Texas tem um talento aí que eu ainda estou à caça dele. Vou buscar. Tem em Texas. Depois ouvi dizer que é um dos que faz, não é aqui, mas na Alemanha, há um dos que trabalhou para os Mercedes-Benz é um moçambicano. Agora, quando estivemos na China, encontramos um jovem que está a trabalhar na Nokia. Então, eu acredito que aqui há. E se isso existir, nós temos espaço. Se é talento, vem. Por que nós vamos perder todo esse talento? Mas gradualmente vamos. Quer dizer, também estiverem estando a trabalhar aqui a ganhar mais, portanto, transfiram o conhecimento e tragam-nos o conhecimento lá. A conversa entre o presidente da República, Filipe Nhusi, e os representantes dos mais de 2.000 moçambicanos que vivem nos Estados Unidos da América e no Canadá foi também um motivo para recordar dos sabores e dos sons da pátria amada. Presidente Nhusi com os moçambicanos residentes nos Estados Unidos da América e no Canadá. Um encontro em que se discutiu um pouco de tudo, daquilo que são as preocupações, sugestões, reclamações, e tudo isso aconteceu neste encontro. Mas a coisa particular, ou melhor, ainda mais particular, aconteceu neste momento de música. E é música de Moçambique, cantada por um moçambicano que vive
aqui nos Estados Unidos da América. São ritmos que agradam a todos, são ritmos que estão a fazer sucesso aqui nos Estados Unidos. Esta música em várias línguas nacionais moçambicanas são divulgadas um pouco por todos os Estados Unidos da América e é um grupo que faz sucesso neste país. Dezoito horas em Nova York, já pela madrugada do dia 25 de setembro em Moçambique. O presidente da República cumpre o seu principal ponto de agenda da sua deslocação aos Estados Unidos da América. News vai apresentar a visão de Moçambique sobre como tornar as Nações Unidas relevantes para todas as pessoas, liderança global e responsabilidades partilhadas para sociedades pacíficas, equitativas e sustentáveis. O tema da 73ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, é convidado a discursar na maior organização do mundo que congrega quase 200 países ao nível do globo. Moçambique reconhece o papel das Nações Unidas na promoção do diálogo e defesa do princípio de resolução pacífica de conflitos que continuam a afetar povos e nações e que estão na origem da violação dos direitos humanos e do travão ao desenvolvimento sustentável e inclusivo. As Nações Unidas são um fórum-mãe de diálogo multilateral que aglutina os compromissos dos Estados no contexto da implementação das agendas globalmente assumidas de outros instrumentos que incidem no alcance de objetivos partilhados. O mundo desigual e fraturado precisa do multilateralismo para superar as suas lacunas. Os avanços alcançados até agora são prova inequívoca de que a partilha de responsabilidades é um imperativo global, é um vetor essencial para a edificação de um mundo pacífico, justo e harmonioso. Refiro-me, por exemplo, à implementação do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, dos esforços com vista à eliminação de armas nucleares, dos esforços para regular e humanizar a migração de forma a evitar catástrofes humanitárias. E diante de 193 chefes de Estado e de governos inscritos para esta sessão, Filipe Nyusi disse que não se constroem as sociedades à mesma velocidade com que elas foram destruídas. É uma clara alusão à situação do nosso país, em que em mais de 40 anos os moçambicanos estiveram desavindos, mas que hoje procuram erguer uma sociedade mais inclusiva, como prevê o tema da 73ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Não se ergue com a mesma facilidade o que se derrubou. Por isso, para se trabalhar sobre a paz, reconciliação e desenvolvimento, apelamos para que mais assistência seja dada para a materialização do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos elementos armados residuais que em breve terá início no país. O povo moçambicano está determinado e quer viver em paz. Filipe Nyusi alinhou o seu discurso ao tema do encontro tornar as Nações Unidas relevantes para todas as pessoas, liderança global e responsabilidades partilhadas para sociedades pacíficas, equitativas e sustentáveis. E é o que Moçambique procura fazer nos últimos 3 anos, com o envolvimento pessoal do presidente Filipe Nyusi. Logo depois de me tornar chefe do Estado moçambicano, em janeiro de 2015, decidi empenhar-me pessoalmente na busca de paz para o meu país. Empenhei-me porque tanto o meu país quanto a própria humanidade ainda eram alvos de conflitos trágicos que provavam que todas as guerras penalizam sempre os povos.
O presidente da República sublinhou ainda o papel fundamental do falecido líder da Renamo para que Moçambique chegasse ao atual estágio do processo de paz. Felizmente, há mais de 2 anos que as armas se calaram no meu país, graças ao diálogo direto que incentei com o agora falecido líder da Renamo. Neste momento, há consenso de que tudo que foi feito no meu país, a paz, foi o melhor feito que averbei como presidente. Como resultado do diálogo, a nação moçambicana testemunhou em julho deste ano a aprovação pela Assembleia da República da emenda pontual da Constituição da República e da revisão da lei eleitoral, introduzindo elementos inovadores nos esforços de descentralização do país com vista à redução de conflitos pós-eleitorais e aprofundamento da democracia. Estes passos firmes no diálogo político constituem um marco indelével na história multipartidária do país, pois pretendemos realizar eleições gerais sem qualquer partido armado, como aconteceu nos ciclos anteriores. Por isso, está em curso o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos elementos armados residuais da oposição. Já nos finais do próximo ano, realizar-se-ão as eleições gerais dentro de figurino acordado por consenso com o partido que se envolveu no conflito, aprovado pela Assembleia da República. Devido à complexidade do assunto, em termos técnicos e financeiros, o governo aproveita esta solene oportunidade para aqui agradecer o apoio e carinho da comunidade internacional. Mas há uma pequena nódoa num processo de paz e reconciliação dos moçambicanos que a cada dia está a ficar cada vez mais evidente. É o grupo de indivíduos que esporadicamente violenta a população de algumas aldeias do norte da província de Cabo Delgado. O governo de Moçambique está igualmente neste momento empenhado em combater o crime organizado, que desestabiliza e ameaça nossos esforços de desenvolvimento nacional. Estamos determinados a neutralizar os grupos de malfeitores que tentam perturbar a ordem e tranquilidade em alguns distritos do norte da província de Cabo Delgado. Nas medidas contra esses malfeitores, contamos com a colaboração de todos, por se tratar de um crime hediondo de caráter global que envolve nacionais e não nacionais e ainda sem rosto e nem argumentos e com tendência de se alastrar para outros países vizinhos. Não se pode pensar em democracia, dizia, de direitos humanos, se bem que fica em jogo o direito fundamental do homem, o direito à vida. O país tem estado a registrar progressos em vários domínios, como igualdade de género e a aproximação dos serviços básicos aos mais de 28 milhões de moçambicanos, sublinha Nhusi perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece ininterruptamente há 73 anos. Tornar as Nações Unidas relevantes para todas as pessoas pressupõe não deixar ninguém para trás. É um lema de importância que não pode ser negligenciada. Portanto, atenção especial deve ser prestada às políticas e estratégias dirigidas à proteção e o pleno gozo dos direitos das pessoas, promoção da igualdade e equidade de gênero, bem como a capacitação das mulheres, jovens e outros grupos desfavorecidos que são a maioria dos nossos povos. A justiça social a que aludimos passa também pela contínua promoção da igualdade de gênero, uma área na qual temos registrado avanços significativos a nível político, econômico e corporativo. Temos também desenvolvido esforços para incrementar o acesso aos serviços básicos da saúde, educação, água e saneamento para toda a população. Filipe Nhusi também assegurou aos mais de 193 presidentes ou chefes de Estado e do Governo que Moçambique tem estado a registrar um aumento exponencial na produção agrícola. O outro elemento fundamental para determinar a relevância das Nações Unidas para as pessoas é garantir a segurança alimentar e nutricional, priorizando a agricultura na nossa estratégia de desenvolvimento nacional.
Desde que iniciamos este ciclo de governação do país em 2015, com base na mobilização de recursos internos e o esforço abnegado do nosso povo, conseguimos aumentar substancialmente a produção e a produtividade agrícola, pecuária e piscícola. Pretendemos, desta forma, alcançar o objetivo de desenvolvimento sustentável, de acabar com a fome antes mesmo de 2030, o que pressupõe o aumento de investimentos públicos e privados. Diante dos seus pares, o presidente Nyusi disse que um combate mais apertado contra a corrupção e com ações concretas nos últimos 3 anos e ainda a proteção da fauna com o desmantelamento de focos de caça furtiva são também resultados concretos que o país tem conseguido devido a um maior envolvimento do governo moçambicano. Em relação ao combate à corrupção, o outro mal que compromete o alcance dos nossos objetivos globais, regionais e nacionais, o nosso governo tem promovido medidas com vista a alcançar níveis de excelência nas práticas de boa governação em todas as suas dimensões, política, econômica e corporativa. Para isso, adotamos leis, políticas e estratégias de combate cerrado à corrupção. Continuamos a fortalecer a capacidade institucional e humana para assegurar a aplicação das leis anticorrupção, bem como para sensibilizar os atores sociais e as instituições sobre os efeitos nefastos desse flagelo, respeitando sempre o princípio de separação de poderes instituídos. Adotamos a política de conservação da biodiversidade, no âmbito da qual dedicamos 25% do nosso território nacional. Ao mesmo tempo, promovemos o desenvolvimento das comunidades nas áreas de conservação e adjacentes, bem como o seu envolvimento na proteção e preservação deste valioso recurso natural. Temos fomentado o uso de energias renováveis nas zonas rurais, a gestão sustentável dos recursos naturais e a conservação do ecossistema e a biodiversidade, assim como a partilha de benefícios. Queremos, deste pódio, apelar à cooperação internacional em meios financeiros e tecnológicos para o fortalecimento da capacidade, visando complementar os nossos esforços. Dos assuntos domésticos para a política internacional, Filipe Nyusi sublinhou que a humanidade aguarda impaciente pela resolução de conflitos que duram há muitos e muitos anos, provocando sofrimento e mortes de milhares de pessoas no mundo inteiro, com particular atenção para a África e para a Ásia. No plano de paz e segurança, Moçambique continua a acompanhar com profunda preocupação a prevalência ou eclosão de focos de instabilidade política de conflitos inter e intrastatais, particularmente em África e no Oriente Médio. Temos acompanhado a tensão na Península Coreana, assim como o fundamentalismo e ato de extremismo violento. O nosso país espera que as iniciativas de paz em curso a nível global, assim como as medidas para conter o recrutamento e financiamento de grupos terroristas, resultem em oportunidades para promover ainda mais o desenvolvimento harmonioso dos povos. O direito à autodeterminação dos povos do Saara Ocidental e da Palestina continua a ser uma preocupação para a comunidade internacional. A falta de progresso na questão de referendo sobre a autodeterminação do povo do Saara Ocidental continua a ser motivo de preocupação para os povos amantes de paz. Acreditamos que a solução do problema palestino assenta na existência de 2 Estados, lado a lado, à luz dos princípios do direito internacional, nomeadamente os relativos à boa vizinhança, coexistência pacífica, diálogo e tolerância. Moçambique, mais uma vez, associa-se à maioria dos Estados presentes nesta sala, no apelo para a normalização das relações políticas, diplomáticas, econômicas e financeiras entre Cuba e Estados Unidos.
Nhus ainda recordou aos seus pares que Moçambique e o mundo exigem reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas para que a ONU seja realmente uma organização que responda aos interesses dos povos. Respeito pelos direitos humanos em Moçambique e no mundo em geral, assunto relevante no discurso de Filipe Nyusi nas Nações Unidas. Além das reformas em curso, urge também acelerar a do Conselho de Segurança, importante elemento que contribuirá para a reafirmação do papel relevante das Nações Unidas na busca de soluções sustentáveis para os desafios de paz e segurança que a humanidade enfrenta. As dificuldades em alcançar consensos entre os Estados-membros das Nações Unidas para iniciar negociações sobre esta matéria limitam também a capacidade de atuação do Conselho de Segurança como um dos pilares sem o qual o sucesso da implementação da Agenda 2030 será uma miragem. Estas reformas garantirão que, efetivamente, as Nações Unidas sejam relevantes para todos os povos, o que é desejo de todos. Ainda nas Nações Unidas, um painel à margem da 73ª sessão da maior organização planetária. Moçambique, representado pelo Presidente da República, intervém na reunião de alto nível sobre o combate à tuberculose. The treatment success rate in Mozambique is 90%. During the first 6 months of this year, we have diagnosed and initiated treatment 48,426 cases of all sorts of tuberculosis. Por uma resposta global e urgente na luta contra a tuberculose, o lema do encontro, Moçambique considera que a reunião tem lugar num momento crítico da epidemia pelo facto de, não obstante a descoberta há mais de 50 anos da medicação para o tratamento da tuberculose, a doença continua a ser um dos maiores assassinos e causadores de desgraças no planeta Terra. Em África, a tuberculose está associada grandemente aos altos níveis de infecção pelo vírus de imunodeficiência humana, HIV, aos altos índices de pobreza e ao fraco conhecimento sobre a doença, como é o caso de Moçambique. A fraca capacidade financeira, agravada pela ausência de apoios internacionais, reduziu ainda mais a capacidade de Moçambique responder à demanda no setor de saúde, incluindo na luta contra a tuberculose. Lamenta Filipe Nyusi, Presidente da República de Moçambique, na reunião de alto nível que, no fundo, pretende mobilizar mais recursos para a guerra contra a tuberculose. Aliás, é mesmo a falta de recursos financeiros que limita as diversas iniciativas e batalhas contra a TB, um dos motivos para que ainda se morra por tuberculose, incluindo para o recrutamento e formação de profissionais de saúde especializados em Moçambique. Com esta discussão ao mais alto nível e com esta declaração política que vai ser produzida, haja ações concretas e também com esta declaração haja mais mobilização de recursos, porque esse é outro constrangimento para que as ações não sejam implementadas ao nível dos nossos países. Neste momento está a decorrer um estudo de prevalência que esperamos ter os resultados no próximo ano. Neste momento, os dados que temos são dados da Organização Mundial da Saúde, que dizem que a nossa incidência é de cerca de 550 casos por cada 100 mil habitantes. Mas estes dados não são ainda concretos. Com este inquérito que está a decorrer ao nível de todo o país e que teremos os resultados no próximo ano, nós vamos poder ter com certeza onde é que esta doença tem mais peso e aí as nossas ações também serão focalizadas para aquelas regiões que nós vamos ter já com estes dados do resultado deste inquérito. Mesmo assim, no meio de muitas lamentações financeiras, disse o Presidente da República que Moçambique acredita que é possível acabar com a tuberculose no mundo até 2030. Estamos aqui para dar cara e reiterar o compromisso do governo de Moçambique
que continuará a mobilizar todas as sensibilidades moçambicanas, trabalhar com a Organização Mundial de Saúde e outros parceiros para aumentar a nossa intervenção na luta contra a doença, acreditando que é possível eliminar tuberculose até 2030. E à margem das atividades nas Nações Unidas, o Presidente da República teve também uma agenda muito carregada. Por um lado, a diplomacia econômica e, por outro, os encontros bilaterais. Foram muitos, cerca de 12 presidentes de países de África, Europa e América. Todos eles pediram para falar com Filipe Nyusi. Hoje foi dia de agenda carregada para o Presidente da República aqui em Nova York. Filipe Nyusi teve diversas audiências com líderes interessados em contactar com Moçambique, como, por exemplo, o presidente do Conselho de Ministros de Cuba, que manifestou no encontro com o Filipe Nyusi a garantia de assistência, ou melhor, de apoio cubano. Sabe-se que Cuba tem relações históricas com Moçambique e essas boas relações, essas excelentes relações que são aqui relevadas pelo presidente do Conselho de Ministros de Cuba. Los cubanos tenemos un profundo sentimiento de amistad y de solidaridad con el pueblo mozambicano. Las relaciones entre el gobierno de Mozambique y el gobierno de Cuba son excelentes y también las relaciones de cooperación que hemos mantenido en todos estos años. Por lo tanto, para nosotros encontrarnos con el presidente era muy importante. Yo creo que es una oportunidad que tenemos también en nuestra vida como revolucionarios y hemos hablado de muchos temas comunes en los cuales podemos ampliar las relaciones económicas, comerciales y de cooperación entre nuestros países. Por lo tanto, yo creo que muy en breve tendremos nuevas noticias de cómo se proyecta la colaboración entre Mozambique y Cuba. A Finlândia é um país nórdico que também procura por Moçambique. Filipe Nyusi recebeu em audiência o presidente da Finlândia, que quis se encontrar com o presidente da República de Moçambique. É preciso lembrar aqui um dado bastante importante. Ainda este ano, o presidente Nyusi devia ter visitado a Finlândia, mas por motivos, digamos, de força maior, a visita foi interrompida já em cima da hora. Foi na altura que faleceu o presidente da Renamo, Afonso Djakaba. Bom, a conversa foi a convite do presidente, foi muito produtiva. Nós demos a informação sobre a situação de paz em Moçambique, que tem sido do interesse da Finlândia, mas também passamos a revista dos aspectos da economia. Deve ser do vosso conhecimento que no ano passado o presidente tinha me convidado para visitar a Finlândia, mas devido ao falecimento do presidente da Renamo, Djakama, tivemos que interromper e iremos retomar esta visita o próximo ano. É exatamente isso e mais aspectos de cooperação mútua. Then we were discussing about surely about situation in both countries and well, I think we both wish all the best for each other. De Houston, no Texas, chegou um alto dignatário da Anadarko. A Anadarko é uma empresa que se prepara para explorar gás na bacia do Rovuma. Digamos, estão na fase final, na fase de decisão final de investimento, e são estes pontos que precisam de ser partilhados com o presidente da República, Filipe Nyusi. Nós tivemos aquele fórum em Pemba, o fórum onde discutimos o conteúdo local, as facilidades. Então ficamos a saber mais uma vez o que estão a fazer. Já fizemos em Pemba, eles fizeram em Palma, no Tete, Nampula, depois vai ser também Maputo. Mas também eu quis dar ênfase a dizer que Moçambique continuará disponível a dar todo o apoio na procura do mercado para a venda do gás mais tarde, porque uma coisa é ter gás, outra coisa é ele explorar o gás, mas depois para onde que vai para tornar essa exploração toda em riqueza. Share with the President how important this project is for us. We're taking our board of directors there to visit the facilities over the next week. So we'll visit Minister Tanella and Minister Melian and then go up to the facilities ourselves. So it was really just to stress the importance for us as a company in going forward with this project. And it means a lot to us and it means a lot for
the country of Mozambique. E o presidente da Irlanda também mostrou interesse em encontrar-se com Filipe Nyusi. E esse interesse foi manifestado no dia de hoje, um dia carregado para o presidente da República, Filipe Nyusi, que recebeu diversas audiências. E com o presidente da Irlanda, então vamos ouvir um bocadinho desse encontro com o presidente da Irlanda. Relativamente a este encontro que tivemos com o presidente da Irlanda, foi a pedido deles e no âmbito de reforço das nossas relações de cooperação. Sabe que é um país que tem muita experiência em muitos aspectos e na área econômica eles já estão em Moçambique há bastante tempo, nas areias pesadas de Canimar, na zona de Moma. E tivemos a passar a revista e dissemos a necessidade de mais aumentar. Mas como se não bastasse no processo de paz, a Irlanda é um dos países que nós indicamos para fazer parte de fornecimento de peritos para apoiar o processo de pacificação. One of the things that we talked about was our shared experience of civil war and the peace process. And in Ireland we were colonised, we had a civil war, and the war in Ireland is over just as it is in Mozambique, and we had to do a lot of work to get rid of weapons from our society and also give people who were combatants a new life and new opportunities, and we talked about potentially how Ireland could work with Mozambique on that. I also talked about increasing trade between Ireland and the European Union and Mozambique. E a agenda de Filipe Nyusi aqui em Nova Iorque prossegue, são encontros que ainda vão acontecendo durante os dias em que o Presidente da República estará aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos, no âmbito da sua participação na 73ª sessão das Nações Unidas. E ao nível da diplomacia econômica, por um lado, o presidente Nyusi recebia empresários interessados em fazer negócios com Moçambique. E os sucessos conseguidos por Moçambique, afinal, estão na mira do mundo, a quem está atento a cada passo que o nosso país vai dando. E um desses olheiros é o Africa America Institute. Filipe Nyusi, convidado de honra à 65ª Gala desta prestigiada organização não governamental para ser galardoado com o prémio National Achievement Award 2018, ou seja, Prémio Nacional das Realizações 2018. Moçambique está a ser uma referência no mundo pela conservação da biodiversidade. Também à margem do programa das Nações Unidas, o Presidente da República apresentou a mais de 100 personalidades em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, um dos maiores casos de sucesso do nosso país, o Parque Nacional da Gorongosa. Expor ao mundo as vantagens comparativas de Moçambique em termos de biodiversidade e conservação da natureza. Motivo para juntar mais de 100 personalidades para exibir os sucessos do governo num setor que consta como prioridade no Plano Quinquenal 2015-2019. Dos 17 parques de conservação e reservas, 20 cotadas oficiais e 50 cotadas de bravio, o Parque Nacional da Gorongosa é visto como um dos maiores casos de sucesso no continente africano. De Gorongosa, 98% dos nossos trabalhadores são moçambicanos e todos devem saber que o projeto de Gorongosa é um sucesso porque por causa de moçambicanos talentosos e maravilhosos que estão a tornar isto possível. Cerca de 25% do território moçambicano é dedicado a áreas de conservação, e umas de conservação integral, outras de uso sustentável. Significa que os recursos são partilhados com a comunidade que vive em redor. Uma opção que Moçambique adotou e que agrada aos especialistas mundiais em conservação. De várias formas diferentes. Uma delas é a mais óbvia, é que para muitas pessoas, portanto, é a contagem de animais que voltaram, que são mais de 80 mil animais em 19 espécies diferentes, e com isto fizemos história e nós esperamos voltar para a África com o nosso ponto lá de Gorongosa, que não era visto já desde 1974. Nós estamos
muito orgulhosos. São sucessos e motivos de satisfação pelo modelo que Moçambique escolheu, envolver as comunidades locais na gestão e conservação dos animais, plantas, rios e outros recursos naturais. Por isso, o Presidente da República, Filipe Nyusi, preferiu citar o antigo secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan. Como disse Kofi Annan, o saudoso secretário-geral das Nações Unidas, a conservação da biodiversidade não é apenas um trabalho para o governo, organizações governamentais e não governamentais, o setor privado e todo e qualquer indivíduo tem um papel importante na mudança de mentalidade e de comportamentos destrutivos. Um exemplo concreto é a Fundação CAR, que está a conservar Gorongosa e mais outros em outras reservas de Moçambique. É por isso uma grande honra termos hoje a oportunidade de partilhar com vossas excelências a nossa experiência de conservação da biodiversidade, esse valioso patrimônio natural e extremamente relevante para o nosso bem-estar social, econômico e ambiental. No encontro que acontece à margem da 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Moçambique traz os seus casos de sucesso para partilhar com o mundo. Aliás, essa é uma das razões para que várias agências e especialistas internacionais procuram juntar-se ao nosso país. Hoje, se formos a ver, nós já temos, através do modelo de cogestão dos parques e das reservas, já temos parcerias com os maiores grupos de conservação que operam no continente africano. Temos a African Parks, que é uma referência, que está a trabalhar connosco a partir deste ano em Bazaruto. Temos a Peace Parks Foundation, que trabalha connosco no Limpopo e também na reserva de Maputo. Temos a Grey Car Foundation, que trabalha connosco no Parque de Gorongosa. Temos a CIS, que é americana também, que trabalha connosco na reserva do Niassa. Então nós temos um grupo de parceiros que conseguiram, através desta parceria, ajudar Moçambique a elevar a sua qualidade do produto faunístico que neste momento está à disposição de quem queira explorar em termos de turismo. Que indicadores temos que mostram os resultados de contribuições para a economia, para a conservação destas ações todas? O capital natural das nossas reservas é único. Hoje em dia é possível percebermos que temos praias lindas, mas são poucos os países no mundo que conseguem associar a nossa biodiversidade com as praias que nós temos. Ter a fauna que Moçambique tem associada às praias que nós temos será naturalmente o produto do futuro, um gerador de emprego, gerador de rendimento e uma alavanca para o bem-estar de todo o povo moçambicano. Mas a caça furtiva continua a ser um desafio para Moçambique. Ações de educação ambiental nas comunidades e a partilha dos benefícios da conservação tem sido a estratégia aplicada para conter o fenómeno a par do reforço do quadro legal. Nos últimos 15 anos, não só Moçambique, mas a região austral toda foi afetada por caça furtiva. E ao longo dos últimos 4 anos, o que fizemos foi construir uma nova estrutura para resolver este problema da caça furtiva. É um combate permanente, mas temos colhido resultados. Neste momento já temos parques em Moçambique com caça furtiva zero. Há outras áreas que estão a merecer atenção especial, como é o caso da reserva do Niassa, que ainda tem desafios, apesar de nos últimos 6 meses termos reduzido bastante, em cerca de 75%, a caça furtiva no Parque do Niassa. Mas Moçambique já é uma referência em termos de conservação, em termos de biodiversidade. Nós estamos na fase de consolidar o trabalho que fizemos de combate à caça furtiva, estamos a repor a fauna bravia nos nossos parques e ao mesmo tempo estamos a lançar Moçambique para atrair o turismo da conservação. Foi o retrato de 5 dias de trabalho do Presidente da República, Filipe Nyusi, nos Estados Unidos da América, onde discursou perante 193 chefes de Estado e de Governo que participam na 73ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Nova York é uma das maiores e mais movimentadas cidades do mundo, uma razão para que seja apelidada como a cidade que não dorme. Times Square é o ponto de convergência de povos, línguas, civilizações e tudo o que faz a humanidade. E é aqui onde a economia ferve, e é aqui
o exemplo de como a América é construída. É construída com pessoas que vêm de todos os cantos do mundo e encontram-se aqui para fazer esta grande América. Sempre há motivos para visitar a Times Square e também há motivos para gastar e para ganhar dinheiro. Floriberto Fernandes com imagens de Juca Vicente na maior praça econômica e financeira do mundo, a cidade de Nova York.